Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Crediário, uma iniciativa aqui da empresa Meu Crediário. E hoje a gente vai falar com a Sandra, da Lojas Mobilar, que trabalha no segmento de móveis e eletro. E junto com a gente também está o Fábio, que é da Únicos, o RP que a Sandra utiliza na operação dela. Sandra, boa tarde para nós hoje aqui, né? Obrigado por participar com a gente aí em mais um Papo de Crediário, seja muito bem-vindo. Fábio também, né? Seja muito bem-vindo aí à nossa segunda rodada aí de participação. Sandra, eu vou começar contigo aí, até para a gente já entrar no assunto, e até também para que eu me atualize de algumas informações aqui, né? Sandra, você está com quantas lojas? A Mobilar hoje está com 6 lojas no interior do estado de Goiás, né? Nós estamos no varejo já há mais de 25 anos. Estamos perto de completar 30 anos de varejo de eletroeletrônico. Legal, bacana. E nesse período todo de loja aí, Sandra, esse histórico todo aí, você trabalha com crediário desde o início da operação ou colocou períodos depois? Como é que é essa história? No início a gente não tinha capital para abrir crediário longo, né? Mas no decorrer dos anos nós fomos aumentando as formas de pagamento, os modelos de pagamento, e de acordo com o que a loja ia se estruturando, nós fomos ampliando para 5, 6, 8, crediário próprio, né? Porque no interior de Goiás, há 25 anos, a gente não tinha nenhuma empresa para liberação de crédito para a gente, para ser parceiro. Naquela época, a gente não tinha tamanho para requerer isso também. Então, nós começamos com o crediário próprio já desde o início, e à medida que fomos fortalecendo, nós fomos ampliando as condições de pagamento. Hoje, nós trabalhamos com 12 parcelas, né, sem entrada, crediário, tudo crediário próprio Mobilar. Que legal, bacana. Hoje, Sandra, né, a gente já conversou, fizemos já diversas reuniões para entender a operação do crediário de imóveis, né? A gente sempre costuma dizer que é uma questão até mais adiante aí, que a inadimplência do segmento de imóveis ela é muito diferente da inadimplência do segmento, por exemplo, de calçado e confecção, justamente por conta desse parcelamento maior, né? O comportamento do cliente acaba mudando. Mas até a gente vai entrar nisso um pouquinho mais adiante. Sandra, hoje o crediário ele representa mais ou menos quantos por cento aí do faturamento das tuas lojas? 75%. Olha 75% das nossas vendas são parceladas. E, assim, é uma dor muito grande para quem trabalha, principalmente nós que estamos no interior do estado, porque a gente libera e temos pessoas que fazem essa liberação de forma muito rudimentar, digamos assim, né? Nós, depois de tantos anos, eu digo, apanhando, nós criamos critérios, regra de cobrança, tentando fiscalizar mais, mas é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que você dificulta a forma de parcelamento, você diminui vendas, então tem que haver um equilíbrio assim, enorme. Como gestora, eu brinco muito com os gerentes que eu faço a parte do anjo e do demônio, né? Porque eu quero vender, mas ao mesmo tempo a gente tem que limitar esse crediário, porque isso também pode trazer um estrago muito grande para a empresa. Perfeitamente, perfeitamente. É uma situação, o Fábio vai me entender aí também, porque ele também é da área de tecnologia. A gente aqui trabalha, por exemplo, no meu crediário, super nichado, né, somente com a questão da concessão de crédito, né, análise de crédito. E a gente diz aqui, apesar da gente ser muito nichado, e o teu caso aí é um caso real disso, 75% da operação é crediário, se a gente... Exatamente, né? Se a gente fizer uma operação errada aqui, né, uma análise errada, você vai sentir no bolso ali, né? Então,
Da mesma maneira que a gente pode fazer o teu negócio decolar, a gente pode fazer o teu negócio afundar se não prestar atenção no que está fazendo, né? Um trabalho, uma análise bem feita, até porque, não diferente dos outros varejos, mas o varejo de móveis eletrodomésticos, ele é um capital muito alto investido e até por isso a concorrência é muito grande, a gente tem grandes players aí que vendem, né, vendem com margens muito estreitas, porque eles trabalham com quantidade, volume enorme, né, e as margens são muito pequenas, muito estreitas, então se a gente errar na liberação de crédito, a operação, ela desmorona. Então, assim, a gente precisa ter uma percepção muito grande na liberação de crédito e a gente contrata pessoas para fazer isso em cada filial, em cada loja que a gente tem, e essas pessoas não são doutores em liberação de crédito, né? A gente cria, como eu te falei, uma regra de cobrança, mas a gente fica muito no achismo, faz uma pesquisa no banco de dados regional, e é aquilo ali que a gente tem na mão. E fica dependendo da percepção dessa pessoa, que de repente nunca trabalhou com liberação de crédito, para poder liberar o crédito, de repente, de um produto de 5, 9 mil reais, de 6 mil reais, né? E se isso não retornar, se essa operação não der certo até ali naqueles 12 pagamentos, é como eu te falei, né? A estrutura sofre muito e a vida pode ser bem curta se houver uma liberação incorreta. É verdade. Até a gente fala muito aqui, né, nessa relação, né, que o vendedor ele comemora o faturamento, né? E, na verdade, o proprietário, ele comemora quando o dinheiro está voltando, né? Porque esse é o momento da venda. Exatamente. Ô Fábio, deixa eu aproveitar, a Sandra tocou num assunto aí também bem interessante, que é essa questão de liberação, dependência de pessoas, né? E eu tenho uma visão aqui em relação a isso daí, eu queria ouvir a tua também. O que tu entende, Fábio, aí, que é uma das maiores dificuldades hoje que as lojas aí enfrentam na operação de crediário? A sua visão assim de RP, né, que trabalha com diversas lojas aí também. Como é que tu vê essa questão de dificuldade aí? Boa noite aí, Geis. Mais uma oportunidade de estar falando com vocês, a Sandra também. Então, um dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia está justamente na questão de capacitação das pessoas que estão na frente da liberação de crédito. A ferramenta, ela vem, né, o software vem para ser integrado, inclusive com a plataforma do Meu Crediário, para trazer o máximo de segurança ali que a gente pode fornecer, porém a gente depende que o usuário também faça parte dele. E um dos problemas que a gente enfrenta muito, e é muito comum nos clientes, a gente já tem levantado, é principalmente a questão de rotatividade. Quando um colaborador ele é bem treinado, ele é bem capacitado, ele já está ali enganjado já com a ferramenta, com o processo, e já começa a dar resultado, inclusive sentido na inadimplência da empresa, e aí passa um tempo e essa pessoa precisa se ausentar, precisa sair do quadro da empresa. E aí começa todo o problema de novo, todo o transtorno de novo, entendeu? Para capacitação. Eu tenho notado muito isso. E outro problema que a gente tem notado também na questão do crédito é a importância que o crediário próprio tem no perfil de cliente que nós atendemos, que é o perfil da Mobilar. Então, o pessoal que trabalha no interior, e como a Sandra colocou aí, são 75%, e alguns clientes nossos também estão nessa média, que a Mobilar está, no crediário. Então, precisa ter uma segurança, né? E muitas vezes o pessoal esbarra muito nessa dificuldade que a Sandra comentou de fazer esse equilíbrio entre você aumentar a segurança para conceder o crédito, mas sem que isso comprometa diretamente nas vendas. Eu classificaria hoje realmente a capacitação da pessoa que está ali na liberação de crédito. Perfeito, perfeito. Eu compartilho dessa visão tua, Fábio. Eu já fiz algumas conversas com a Sandra, né, com a equipe dela, participando também de algumas reuniões, né, Sandra? A gente tentando mostrar alguma coisa, como é que está indo a operação do crediário, né, como é que está indo a questão da inadimplência e tudo mais. E
E realmente, né, eu digo para vocês que é uma situação de dificuldade para qualquer tamanho de empresa, a questão de formação, né? A gente tenta buscar dentro de uma maneira adequada, né, até não pelo nosso sistema ou pelo sistema da Únicos, nada nessa questão assim, mas tentar mostrar que a inteligência precisa ser da empresa e não das pessoas, né? Mas para que a gente chegue nesse patamar, existe sim uma questão de treinamento de time para que a gente tenha uma gestão mais elevada do negócio, né? Para que a gente consiga, nessa parte de gestão, automatizar boa parte dos processos. Seja processo de concessão de crédito, seja processo de cobrança ou qualquer outro processo dentro da empresa. Sandra, deixa eu fazer um outro questionamento para ti aí. Em relação à inadimplência das tuas lojas hoje, né? Você trabalha em praças diferentes aí. Como é que é essa questão da inadimplência? Hoje, essa inadimplência, ela está parecida nas lojas? Ela é uma inadimplência diferente? Tem uma loja que é muito maior, outras que é muito menor? Como é que está hoje o comportamento? Na verdade, a regionalidade, até na inadimplência, ela acontece. Cidades que têm indústrias mais estáveis, que não depende tanto do poder público, como escolas, do comércio no geral ali da cidade, mas que tem indústrias e que estão mais sólidas, a gente tem uma inadimplência mais estável. Mas quando há, igual nós estamos passando por transtornos aí políticos, econômicos e de saúde, isso abala muito a gente, porque a forma de vida das pessoas é muito, principalmente no interior, é muito horizontal, né? A gente não tem, assim, a curva A, ou a classe A, a classe B muito alta, né? Então, a gente trabalha com um nível de clientes C, e qualquer instabilidade do mercado político, social, econômico e tal, isso afeta muito. E mesmo que a cidade tenha um padrão estável, a gente percebe que a variação é muito grande, principalmente política. Principalmente quando a gente tem troca de políticos, etc., e aí essa cidade, a economia dela é muito voltada para empregos do poder público, né? Aí a gente encontra essa oscilação. Então, eu tenho cidades que têm diferença. Lógico que o gestor da filial também influencia muito nisso, né? Na liberação de crédito. Então, essa parceria entre loja, gestor e a qualidade do time de crédito e cobrança, tudo influencia no resultado final. Então, assim, não é uma ferramenta, uma solução só para todas, não é unânime. E principalmente porque cada cidade tem um tipo de cliente, tem um tipo de economia, então tudo isso interfere. Certo, exatamente. É um conjunto de coisas, né, que faz a operação rodar bem, né? Dentro desses processos aí, né, eu até havia comentado com a Sandra, a gente vem num processo de evolução, Fábio, até falar para você aqui da conversa que eu tive com a Sandra, a gente está buscando desenvolver um novo score nichado para o segmento de móveis e eletro. Então, a gente está buscando aí lojas parceiras, a Sandra é uma aí que a gente está conversando, né, Sandra, para participar do projeto, justamente por isso. Justamente por isso, porque hoje a gente percebe, e a gente sempre tratou muito abertamente isso aqui no Meu Crediário, a gente começou a nossa operação com lojas de calçado e confecção e criamos expertise em cima disso. E agora a gente está evoluindo essa nossa expertise, esse know-how que a gente criou dentro de casa, para atender outros segmentos mais assertivos. E o caso do móveis e eletro, a gente tem uma série de situações. Por isso que eu perguntei para a Sandra aí sobre praça, que a gente tem que considerar, né? Qual é o produto que o cliente quer comprar, né? É linha branca? É celular, por exemplo?
é móvel, né? Um cliente que compra uma cama ou um sofá tem comportamentos diferentes. Por exemplo, um colchão... O cliente compra o celular e o eletrônico por impulso. Exatamente. O móvel, o colchão, o estofado já é pensado, né? Exatamente. E aí é nessa compra por impulso que está o perigo da liberação de crédito. Inclusive, Gê, foi muito bom você comentar isso aí, que eu estava numa conversa na segunda-feira com um cliente que é de imóveis e eletro também, e nós entramos na conversa sobre o meu crediário, né? E aí ele perguntando, tal, eu até citei a Sandra, falei, a Sandra é um bom case para você conversar, se você quiser realmente aprofundar nessa avaliação de usar. E ele me questionou exatamente isso. Ele falou, olha, mas como que funciona essa questão, por exemplo, um cliente que vem comprar um produto que é de necessidade do dia a dia dele ali, para a família dele, e o outro que vem comprar um produto, vamos chamar assim, ele chamou de supérfluo, né, que é o caso... Como você colocou aí, ele vem comprar uma TV, ele vem comprar, de repente, um celular, alguma coisa que é mais ali realmente um momento, talvez, por exemplo, ele citou até a situação da Copa do Mundo, que na época da Copa do Mundo se vende muita TV e tudo, e isso é uma situação que foge ao padrão do dia a dia dele. Isso aí, ele agora sabendo que tem essa possibilidade de ter um score voltado para pensar em tudo isso, vai ser mais um motivo para ele aderir aí a essa parceria com o meu crediário. Exatamente. É muito nesse sentido que a gente quer evoluir a plataforma, né? Eu ouvi hoje do diretor de crédito e cobrança da Lojas Novo Mundo uma situação que eu achei bem interessante, né? Hoje a gente está buscando, e isso serve muito para qualquer segmento, tá? Calçado, confecção, material de construção, móveis, eletro. Às vezes a gente está com a operação de crediário, Sandra, com a inadimplência adequada, mas, por exemplo, a gente não sabe hoje, daquelas vendas que a gente negou, qual é o percentual daqueles clientes, por exemplo, que poderiam ter pago, né? E, por exemplo, a gente tem que cuidar disso também, né? E é algo que a gente está trabalhando aqui, porque a informação que ele passou para a gente lá, assim, me fez pensar, né, bastante em relação... eu neguei o crédito, mas eu passei por uma financeira terceirizada e eles aprovaram. E aquele cara, depois de X tempo, não foi negativado. Então, se ele não foi negativado, é porque ele pagou. Então, como é que eu faço para abraçar a maior quantidade possível de clientes que querem crédito, mas que eu seja também assertivo, né? Imóveis e eletro, principalmente esse segmento, né, que a gente está falando de um ticket maior, calçado e confecção, a gente está falando de um ticket ali de 180, quando o cliente assim, foi, né, muito empolgado na loja lá, ele compra para R$500. R$500 às vezes não é o preço nem de um colchão meia boca que tem dentro da loja, entende? Então, é fácil ele chegar para fazer uma compra e essa compra ultrapassar 7, 10 mil reais. É só ele comprar 2 TVs e um sofá. Né? Não é muito produto. Né? E como é que a gente consegue identificar se esse cliente vai dar conta de pagar isso tudo ou não? Ou se a gente está negando crédito para ele de uma maneira adequada, né? Então, a gente vem evoluindo também para esse lado, né? E por isso, aí que entra, por exemplo, o RP, entra Únicos na jogada, porque a gente, para fazer esse processo, a gente precisa integrar e conhecer qual é o produto que esse cliente está adquirindo na loja. Então, a gente entendendo qual é o produto, a gente começa a trabalhar isso de uma maneira diferente. Ou seja, um sofá eu vou tratar uma concessão de crédito diferente. Um celular eu vou tratar totalmente diferente. Então, eu vou começar a entender esses ambientes diferentes do cliente, que hoje é tratado de uma única maneira. Né? Por exemplo, né, Sandra, hoje no teu modelo de concessão de crédito que você utiliza aí, você utiliza a renda do cliente para a questão do limite de crédito, para comprovar? Como é que funciona hoje? Também é um gargalo que a gente tem, porque nós não temos, a maioria dos nossos clientes, eles não têm comprovante de renda. Na maioria são autônomos, né? E a maioria não tem. Então, assim, nós não usamos o comprovante de renda e a gente vai mais pela profissão.
A profissão dele é uma professora, a gente sabe que o teto de um professor é X. Ela é uma manicure, a gente sabe que o teto salarial dela é X. Então, a gente trabalha mais ou menos no achismo. A gente não é específico. Isso, a gente costuma chamar isso, trabalha meio que com a renda presumida, vamos dizer assim, do cliente, né? Tenta presumir para chegar no adequado dele, né? E isso também é interessante porque, por exemplo, numa análise de crédito para o calçado e confecção que a gente trabalha aqui, é uma informação que não é necessária. Apesar de que a gente pede, né, para buscar essa informação, mas ela não faz tanto sentido. Diferente do teu segmento, né, que a gente precisa buscar. Né? Exatamente. Quando eu falava, né, antes da inadimplência, que é o assunto que eu quero entrar agora aqui, aliás, a gente está chegando em 20 minutos aqui da nossa live, né? Vai aparecer um QR Code na tela aí para vocês, pessoal. Quem estiver nos assistindo aí, nos ouvindo, esse QR Code ele dá acesso aí para o pessoal que quer participar do nosso grupo de WhatsApp. Então, sempre quando a gente vai abrir um novo papo de crediário, as pessoas que estão nesse grupo são notificadas aí especificamente em relação ao conteúdo que a gente vai mostrar aqui. Mas tratando da inadimplência, tá, Sandra, principalmente, né? E você já conhece isso porque, além de ter loja, a gente já conversou muitas vezes. A inadimplência de calçado e confecção, ela tem um comportamento muito diferente da de móveis, né? A de móveis, normalmente, ela vem linear e quando chega nas últimas parcelas, ela começa a subir. Por quê? Porque o cliente, eventualmente, para de pagar aquele produto. Isso ocorre por uma questão do parcelamento ser maior, né? Então, essa análise comportamental de um cliente que compra móveis, ela precisa ser diferente. Por quê? Um cliente de móveis que tem um relacionamento com a loja 2 ou 3 meses, talvez ele não pagou nem 30% do valor do produto ainda, para que eu considere esse cliente um cliente tradicional da loja, ou que eu confie nele para fazer uma segunda compra de valor maior. Então, são situações diferentes, né? Quando no calçado e confecção, com 2, 3 parcelas pagas, às vezes esse cliente já pagou 70%, 80% do valor do produto, porque uma loja de calçado e confecção normalmente vende em 6 parcelas. Né? Então, é uma situação bem diferente. Sandra, me conta uma situação aí. Você está trabalhando com a gente aí há mais ou menos quanto tempo? Você lembra? Quase um ano. Por aí, né? Eu até acho que Estamos em julho do ano passado. Certo. Legal. Sandra, você tem, com esse tempo que está trabalhando com a gente aí, já conseguiu perceber alguma mudança dentro da tua operação, assim, de benefício da operação estar com a gente aí? Coisa pouca. Não muito, porque antes eu estava aí com 180, com 90 dias, eu tinha casos de inadimplência de 20%. Depois que nós aderimos ao meu crediário, a maior que eu tenho é 7%. Pouca coisa. Até me assustou aqui a hora que tu falou pouca coisa. Meu Deus. Eu tenho maldade. Mas acontece o seguinte, Jason, eu não sei se você sabe, eu conheci você até nas minhas pesquisas procurando material para montar treinamento para crediaristas, né? Eu sempre pesquisava material para crediarista, para que elas entendessem como era o funcionamento, a ideia, como deveria ser a liberação de crédito, que não poderia ser apenas pela pesquisa dos bancos de créditos, né, de crédito, que inclusive nós tínhamos apenas um, e o preenchimento da ficha de cadastro, e toda aquela coisa manual e instintiva, né, da forma como nós fazíamos, né. E quando eu vi a sua apresentação e achei bem instigante a forma diferente que vocês faziam a liberação de crédito, porque não era apenas em cima por exemplo, do SPC, você ia, consultava, está negativado, não vende, não está, vende, né?
e sim todo um estudo em cima do comportamento do indivíduo naquele momento da vida dele, que é o que as seguradoras de veículo faz, né? Quem já teve a oportunidade de fazer um seguro, sabe que o seguro de veículo para uma pessoa de 18 vai ter um valor diferente para uma pessoa de 40. Então, assim, há um estudo sobre o comportamento do ser humano naquele momento da vida dele. Então, assim, é uma coisa muito mais introspecta, muito mais assertiva, e, como eu já tinha te falado antes, eu não dependo da maturidade da minha crediarista. Porque muitas vezes você pega uma pessoa que terminou o colegial, né, e ela é uma boa vendedora, resolve passar para a parte administrativa da empresa, e você dá a ela todas as ferramentas para ela cuidar da parte mais importante da empresa, que é a liberação de crédito, que é aquilo que eu te falei, eu vou pegar um refrigerador de 5 mil reais, e aquela pessoa, pela primeira vez que entrou na loja, ninguém conhece, ela passa os dados dela, de repente ela nunca fez uma compra, e ela começou um trabalho ali há 6 meses, né? De repente está ganhando bem, mas não é estável, e ela faz a pesquisa, a pessoa não está com o nome negativado, ela vende o refrigerador. Então, assim, qual é a capacidade de pagamento dessa pessoa naquele momento da vida dela, né? E apenas uma consulta, de repente você liga nas informações comerciais, ela não tem, porque ela é um consumidor iniciante, digamos assim. Então, ouvindo a forma como o meu crediário faz a análise, como ele prospecta o cliente, como ele faz a análise da possibilidade de pagamento daquele cliente, eu comprei a ideia imediatamente e já procurei o Fábio, falei, Fábio, nós temos que inserir essa ferramenta na Únicos, porque ela vai me tirar essa dor que confiar numa pessoa com pouca habilidade para tomar conta do maior patrimônio da empresa, né, que são os bens que a gente revende. Então, assim, no início, como eu te falei, com 90 dias aconteceu de nós termos 20, 30, até 40% de inadimplência, porque o nosso cliente, como a empresa é uma empresa do interior, aí o cliente, não, a gente não paga, depois a gente vai lá e renegocia e tal. Então, assim, a inadimplência era muito alta com 90 dias, e hoje, com 180, eu tenho aí a loja com maior inadimplência de 7%. Inclusive, até o Jason, a primeira vez que fez a análise, ele achou que tinha alguma coisa errada, né? E ainda está nesse verdade. estado. E ainda está assim, Jason, porque a gente tem o cliente A, B, C e D, hoje a gente faz a análise por essa perspectiva, a gente ainda não tem coragem de segurar o cliente C. A gente ainda libera, porque, igual eu te falei, né? Uma parte nossa quer vender muito, e a outra parte quer vender com segurança. Então, tem um momento de transe entre esses dois aí que a gente fica um pouco balanceado. E eu acredito que esse estudo que você está fazendo, para fazer um referencial maior, mais analítico sobre o consumidor, quando compra por impulso, que é o caso do celular, ou da TV que queimou, que a criança não pode ficar sem a TV em casa, né, que é uma compra necessária por impulso, e do cliente que já compra muito bem pensado, o colchão, o estofado, né, que é um produto, um bem mais durável, que a gente sabe que não é comprado por impulso. Então, assim, esse estudo que você está fazendo, ele é totalmente relevante e vai nos dar mais segurança na liberação de crédito, com certeza. Ô, Geis, só para dar uma contribuição aí, o bom da Sandra é que a gente pega uma aula, né? Assim, a Sandra, sem sombra de dúvida, a gente faz um trabalho já de década, né, Sandra, essa parceria com você, e eu sempre tenho conversado, assim, com o time aqui, que a gente tem clientes de nível realmente muito bom, que nos ajuda a crescer, e você faz parte desses clientes. E, de fato, essa visão, essa cobrança, às vezes o pessoal sente falta dos outros clientes fazerem isso, né? E eu gosto muito de ver que você se envolve mesmo, você entra, você estuda, isso tem um diferencial muito grande, viu? Então, siga assim que você vai nos ajudar muito aí, ainda mais nessa nova experiência desse score específico, segmento de imóveis aí. Vamos fazer esse trabalho aí que vai ser muito positivo e com certeza os colegas aí da área também de imóveis e eletro vão ganhar muito com isso.
Eu vou até aproveitar a oportunidade, Fábio, que tu comentou aí, até numa questão aí meio que de experiência que a gente tem pelo lado de cá com outros ERPs, né, do segmento de imóveis aí. Quando a gente trata de imóveis e eletro, não é anormal uma loja de imóveis e eletro ter 60%, 70% da operação dela ser no crediário, né, ou crediário próprio, ou seja, terceirizado, porque como é um bem durável e de valor agregado, né, requer financiamento. A gente sabe que o Brasil é um país que necessita de crédito para girar, né? Faz parte, o crédito não vai deixar de existir no nosso país, né? Já é parte, é cultural isso aqui. E a gente percebe, Fábio, uma dificuldade enorme que as lojas possuem, tá? De pedir integração para o ERP. E olha que a gente está falando do maior canal de vendas que uma loja de móveis e eletro tem, que é o crédito, é a venda parcelada, é o crediário próprio. E em todo momento, né, isso eu quero deixar até gravado aqui, porque a Único sempre foi parceira em relação a isso desde o primeiro momento. A gente tem fila de lojistas aqui que querem utilizar a nossa operação integrada e o ERP acaba dificultando essa integração, uma dificuldade para colocar isso para rodar. Eu sempre tratei, já falei isso várias vezes em diversos vídeos que eu gravo aqui no nosso canal do YouTube, que o ERP ele é o principal parceiro do lojista, em todos os aspectos possíveis, né? O principal sócio hoje é o governo, né? Então a gente sabe que tem o imposto, está lá, né? Mas o principal parceiro é o ERP. Então, quando o ERP não é aberto, né, ele não tem a visão que ele é o ator principal para tratar com o lojista em relação a tecnologias, é o momento que essa loja precisa buscar outro ERP. Porque essa situação, imagina o seguinte, né? A gente está falando de uma operação da Sandra, que saiu de uma inadimplência de 20% para 7%. Esse resultado talvez garantiu que a Sandra mantivesse as lojas dela abertas agora nesse tempo de pandemia, né? Ela gerou caixa, estou aqui fazendo uma suposição, mas uma geração de caixa maior para talvez ela ter comprado um estoque maior, para ela ter caixa para aguentar esse momento e, consequentemente, não fechando loja e não parando de pagar a mensalidade dela também para o ERP. Né? Então é uma sinergia, né? E a gente tem que ver essa questão realmente como um ponto positivo, tá? Porque o ERP, quando ele para, né? Eu volto a repetir aqui, quando ele para de olhar para o mercado, o que eu posso oferecer para o meu cliente, né? Ele não ter essa preocupação com o cliente dele, que é o lojista, na questão de integrações, é um momento que o lojista tem que pensar, opa, o que está acontecendo lá, né? O meu sócio, o Milton, falou um negócio ontem que a gente estava numa reunião aqui. Quando uma empresa para de crescer, ela tem que tomar cuidado, porque provavelmente ela talvez não se mantenha no mercado. Então, uma empresa ela tem que continuar crescendo. E o crescer não é crescer necessariamente em faturamento, mas é crescer em questão de valor que ele representa para o cliente dele. E aí eu quero te dar os parabéns, Fábio, porque em todo o processo que a gente tem aí com a Únicos, vocês sempre foram aí muito parceiros em relação a toda essa questão de integração, de dúvidas e tudo mais, né? E que representa hoje aqui um caso claro, né? E que no começo até fiquei com medo, que é a Sandra aí expor para a gente a redução da inadimplência que ela teve aí, né? Pessoal, a gente está... Pode falar aí, Fábio. Contribuir um pouquinho com você e aproveitar aqui em primeira mão para dar uma notícia muito boa para vocês dois. Nós, até desafiado também pela Sandra, nós estamos agora lançando nesse mês o nosso app de vendas. Então, a gente vai dar mobilidade para os vendedores na loja e também para fazer venda fora do estabelecimento, né? Porque hoje a gente entende realmente que tudo que aconteceu levou o lojista a experimentar o e-commerce, né, como uma alternativa, mas esse perfil do crediário ser tão impactante
nesse segmento, e principalmente nas lojas de interior, né, que atuam no interior dos estados, a gente identificou aí que uma oportunidade muito grande poderia surgir. E esse app, ele já vem com a possibilidade da venda no crediário sendo analisado, já integrado com o meu crediário. Então, a gente vai começar a testar essa ferramenta já em cliente. Com certeza, a Sandra, a gente já está com você listada aqui para ser a nosso projeto piloto, tá? E espero eu aí que dentro de no máximo 60 dias a gente consiga acertar tudo que precisa ser acertado e vai estar aí mais uma tecnologia disponível, vai dar mobilidade e já vai permitir que a venda seja feita no smartphone, num tablet, entendeu? E já com análise de crédito. É a desburocratização da venda. Com certeza. E a gente pesquisou no mercado, não sei, Jason, posso até estar enganado, mas a gente não achou nada assim, tá? Nenhum aplicativo. Todos que a gente viu faz venda, tudo normal, né? Mas não com análise de crédito, não é focado venda para crediário próprio, entendeu? Então a gente vai ser, pelo que nós pesquisamos, ser o primeiro RP a oferecer um aplicativo, entendeu, de vendas com foco no crediário próprio. Muito legal, muito interessante isso daí. Com certeza, para o segmento de imóveis e eletro, principalmente, aí faz total sentido, né? Pessoal, a gente está chegando ao fim aí. Normalmente a gente tem um bate-papo aí de 25 minutos. Poucas vezes a gente consegue respeitar esse tempo, porque o assunto sempre vai ampliando, né? Mas eu gostaria muito de te agradecer, Sandra, aí, pelo teu tempo em conversar com a gente, né? E colocar o teu case aí com a gente, tá? Fábio, mais uma vez te agradecer também a participação aí com a gente, né? E acabou fazendo um lançamento junto aí, achei muito legal isso daí. Isso daí só reforça o que eu falei antes, né? Tá sempre buscando inovar, tecnologia, isso daí faz total sentido, né? Pessoal, nas nossas redes sociais também, né, para quem estiver nos ouvindo aí, sempre tem conteúdo muito interessante para ajudar vocês, lojistas, né, na operação de crediário e outros assuntos na questão de gestão financeira do negócio, né. Se inscrevam aí também no nosso canal do YouTube, a gente sempre tem vídeos muito relevantes lá, com assunto em relação a crediário, sempre com questões de gestão, né, buscando a melhoria da operação do crediário. E também se inscrevam no nosso canal para que também nos incentive a continuar fazendo esses bate-papos, essas lives que a gente faz aqui, com convidados ou com assuntos que sejam relevantes para as lojas. No mais, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez pelo tempo de vocês estarem com a gente aqui. Provavelmente a gente vai trazer novos convidados aí para tratarem de assuntos super relevantes. Tem 2 que já estão na lista aí. Um é do segmento de calçado e confecção, o Felipe, da Lojas Monjoá, uma rede de lojas do Rio Grande do Sul com mais de 70 lojas. Um assunto bem interessante que a gente vai conversar aí em relação a vendas no tempo de pandemia, aí, como é que eles passaram essa época aí, e com certeza traz bastante insights aí para todos os lojistas, ok? Pessoal, um grande abraço a todos, boa semana e boas vendas. Até mais. Muito bem, Jason. Sandra, um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.